Outro dia, lendo as mensagens aqui do canal, o @FletcherFaber escreveu: puxa, obrigado por compartilhar conhecimento e esperanças. Putz, cara, é exatamente isso que eu queria. Era onde eu queria chegar nas pessoas. Esperança, inspiração. Eu passei anos da minha vida no humor e agora, falando um pouco mais sério, mais reflexivo, esse canal aqui é só uma coisa, é só pra botar pra cima. Aqui é samba exaltação, ninguém fala mal de ninguém. Nem de político, imagina só, olha que coisa, é só pra exaltar. Vamos embora, pô, vamos que vai dar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quando a gente criou esse canal, foi no meio da pandemia, aquela pandemia miserável, todo mundo trancado dentro de casa, e eu senti a necessidade de ajudar as pessoas, sei lá, ao menos com conforto, com palavras, com risada, com conhecimento, com esperança. Conhecimento e esperança, eles só existem para ser compartilhados, para ser difundido. E como não poderia deixar de ser, hoje o nosso assunto é uma exaltação braba mesmo, de uma grandeza tão profunda da história da humanidade que precisava ser não só dividida e compartilhada, mas, sobretudo, sentida por vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa tela aqui e você vai continuar me ouvindo. Só a minha voz. E vai imaginar tudo o que eu estiver falando, ok? Em 3, 2, 1... Numa pequena cidade da França, chamada Coupe-Varie, a 40 quilômetros de Paris, lá pelos idos de 1910, um menino de 3 anos brinca na oficina do seu pai, um fabricante de arreios e celas, mas ao mexer num instrumento pontiagudo, usado para perfurar o couro, o menino machuca o seu olho esquerdo. Com o tempo, aquilo se tornou uma infecção que, desafortunadamente, acabou por contaminar também o olho direito. E, em pouco tempo, as cortinas da visão se fechariam completamente para ele. Seu nome, Louis Braille, que anos mais tarde viria a ser o inventor do método Braille. Uma maneira de sentir com os dedos as letras que dariam vida às imagens e sonhos que trariam cultura e informação a milhares de pessoas com baixa ou nenhuma visão. Quer ouvir essa história? Vem comigo. Roda a vinheta. Desde as primeiras publicações da magistral bombástica invenção de Gutenberg, considerada pelos historiadores como o invento mais importante do segundo milênio, o ser humaninho pôde ler, aprender, descobrir maravilhas, e a partir das grandes navegações, todo esse conhecimento se espalhou por povos distantes pelos 4 cantos do mundo, num intercâmbio comercial, social e cultural sem precedentes, subindo o sarrafo do Renascimento aos píncaros, minha Nossa Senhora da bicicletinha. Por mais de 300 anos, as pessoas deficientes visuais ficaram fora dessa festa, até que aquele garoto, o Luizinho, muito esperto e inteligente, aprendia tanto com o que ouvia que aos 10 anos de idade ele já era líder da turma e ganhou uma bolsa para estudar no Instituto Real de Jovens Cegos de Paris. O fundador desse instituto, Valentin Roux, criou uma técnica de impressão em alto relevo das letras em grandes, assim, num papel grosso, mas o Luizinho ficava bolado porque aqui na cabeça dele voava numa velocidade muito maior do que os dedos da sua mão. Um belo dia, um capitão de artilharia reformado chamado Charles Barbier foi visitar a escola e apresentou o que ele chamava de escrita noturna, um método de comunicação tátil para facilitar a vida nos campos de batalha, onde se passavam informações sem precisar da luz. Era um retângulo composto de 6 pontos de altura por 2 de largura, em alto relevo, e cada um deles representava o som básico da linguagem humana. Então, o Luizinho disse: se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei que encontrar uma outra forma. Foi então que, em 1824, com apenas 15 anos de idade, Braille concluiu o seu método. Ano passado, portanto, essa história completou 200 anos e merece ser celebrada. E nós aqui do canal fazemos questão de difundir e espalhar para que a gente possa refletir o quão importante para as pessoas com dificuldade
foi essa invenção. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 39 milhões de pessoas no mundo são deficientes visuais. Com baixa visão, vai para 246 milhões. É muita gente que sofre algum grau de deficiência visual. Agora pensa, se a vida já é complicada do jeito que é, se todos nós, independente das nossas limitações, das nossas demandas de socialização, de aprendizado, de locomoção, nós fomos privados de um dos sentidos mais vitais da nossa sobrevivência, imagina o que uma sacada dessa pode trazer de benefício para essas milhares de pessoas que, através dos livros transcritos em Braille, podem aprender, experienciar, sonhar. Porque a visão, ela pode estar comprometida, mas a imaginação não, a criatividade não. Viajar em romances, Dostoiévski, Shakespeare, Gabriel Garcia Marques, Machado de Assis, Júlio Verne, Alexandre Dumas, Luís de Camões, a própria Bíblia. Entender os astros, imaginar o universo, o corpo humano, a possibilidade de mitigar suas diferenças numa sociedade cada vez mais avassaladora, nesse rolo compressor que é a vida, isso é, no mínimo, tocante. Você imagina que até partituras musicais podem ser escritas em Braille? Minha Santa Luzia, protetora dos olhos, padroeira dos portadores de baixa ou nenhuma visão, isso é fantástico! Cucucá, cucucá. Quem me chamou a atenção para esse assunto foi minha tia e minha madrinha Glicéria Costa, que há 25 anos ela trabalha na Fundação Dorina Noil, voluntariamente transcrevendo livros e textos de toda sorte de material relevante para a comunidade. Ano que vem, a Fundação completa 80 anos. 80 anos de atuação e é uma referência em inclusão social e promoção de autonomia de deficientes visuais. Por meio de seus programas e serviços, a instituição busca garantir o acesso à educação, à cultura, ao trabalho e ao lazer desse público. Outro lugar que merece o nosso carinho e melhor atenção no mundo é o Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro, fundado em 1854 por ninguém menos do que Dom Pedro II, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Nós temos até uma homenagem a ele aqui no canal, que vale a pena dar um bico, quem não viu, chama-se O Magnânimo. O episódio é emocionante. Entre outras tantas benesses que ele promoveu na ciência, no desenvolvimento, na cultura, ele teve a visão para os que não tinham e fundou a primeira escola para cegos da América Latina. Inclusive, o português foi a primeira língua a ser transcrita depois do francês. Você sabia? Eu me lembro que no começo da minha carreira como ator eu fiz um infantil lindo chamado Uma Aventura Carioca. Era um barato essa peça, era divertida, inteligente, não é? E nós tivemos a oportunidade de apresentar para um monte de crianças do Benjamin Constant. Vocês não têm ideia da emoção que eram os espetáculos. Eles vibravam a cada cena. Quando eu e a Adriana Maia, que fazia a mocinha da história, né, quando a gente ia se beijar, a gente olhou um para o outro sem combinar e nós fizemos o barulhinho do beijo assim... Foi uma comoção, eles falavam com as mãozinhas uns dos outros assim, batiam palma, era uma farra. E não tinha jeito da gente não terminar. Cada dia de peça, todo o elenco, as lágrimas. Olha, pensa bem, qualquer desabilidade é um desafio para quem convive com ela. Mas para mim, assim, no meu íntimo, eu tenho um aperto diferente com os que não podem enxergar. Existem pessoas que já nascem com deficiência, outras que por um infortúnio, um acidente, perdem a visão. E a mudança na vida de quem tem a oportunidade de estudar numa fundação dessas é uma espécie de ressurreição. A reabilitação vai desde estudar história, geografia, matemática, física, química, qualquer coisa, até arrumar suas coisas na casa, se deslocar no ambiente, aprender a cozinhar, andar de metrô, fazer parte da vida. Olha, é emocionante. A minha tia disse que chegam lá crianças e às vezes adultos de uma forma acanhada, fechada, triste, e ao passar do tempo é como se eles desabrochassem, porque isso pode gerar desafios emocionais muito grandes, você sabe, é luto, raiva, depressão, ansiedade, e o impacto da dedicação e da preparação dos colaboradores, dos voluntários é gigante. Um trabalho incrível que merece louvor.
A tecnologia tem desempenhado um papel crucial, proporcionando ferramentas que permitem ler, escrever, se comunicar, navegar nas redes. O crescimento da conscientização sobre a importância e a acessibilidade tem levado à criação de espaços e serviços mais inclusivos, como transporte público, avisos sonoros, edifício com rampa e elevador, sites com versões acessíveis, caminhos sinalizados no chão. Isso é de uma importância absurda, porque aqui vai um apelo às autoridades, pois embora seja lei, nesse país é aquele que lei não pega, você sabe como é que é, tipo shopping center, lugar público. Às vezes você passa por um caminho desses que tem alto relevo, saca, no chão, e você não se dá conta da importância disso para os deficientes visuais. Por exemplo, os bastões que eles usam. A coloração diferente indica um grau de deficiência. Se é branca, é ausência total de visão. Se é verde, é baixa visão. Se é vermelha e branca, é deficiência visual e auditiva. Se for azul, pode indicar também o portador de autismo. Olha, eu acho que muita gente aqui não sabia disso. Pois bem, os desafios são inúmeros. E se a gente aqui, mal calçada, a gente tem no Brasil, imagina o perrengue que é para cadeirante, por exemplo. E ainda tem uns lazarentos que param com o carro bem na frente do caminho, vendo que ali tem um bagulho. O idiota pensa, é neve. Olha, vou te contar, me dá um Rivotril. Para o mundo que eu quero descer. Nós vai descer, nós vai descer, vai descer. Mas olha, eu suponho que a tecnologia é tão avançada do jeito que vivemos hoje. Amanhã o chinês inventa uma outra coisa e outra coisa. São facilidades voltadas para a inclusão. Eles, por favor, que elas estejam no cardápio. Em suma, a vida de uma pessoa com pouca ou nenhuma visão no mundo moderno é marcada por desafios, mas também por oportunidades que dependem da conscientização, da acessibilidade e do progresso tecnológico. Mas o que me entristece mesmo é a quantidade de gente que pode ver, mas não consegue enxergar ou não quer enxergar. Portanto, meus senhores, um salve a Louis Braille, inventor desse método tão fantástico que, imagina, depois de 200 anos que ele foi criado, ele nunca teve uma alteração sequer. Vamos fazer o nosso. Vamos ter respeito e empatia pelo próximo. Vamos espalhar essa ideia por aí e eu conto com vocês. Dá aquele positivo porque o algoritmo joga para mais gente. Compartilha. Para vocês todos, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Até a semana que vem, aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial. Beleza! Esse daí, José. Tá rodando essa porra? Tá gravando ainda? Aqui é Zóio, aqui nem... Subindo o sarrafo do remate. Esperando um tempo ali de que subir o troço. Você sabia? Do remate pode ir embora, vamos cortar essa merda toda. Esperança. Seu nome. Você imaginar uma criança cega, dá uma agonia, né? Pronto. Foi. Tipo, temos.